Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Estudo no dia 30 de abril de 2022, Escola da Divina Vontade, né? Estudo 45. Esse trecho se encontra no volume 13, trecho 43, 22 de dezembro de 1921, né? A finalidade de amar a Deus abre a alma para receber a corrente de todas as suas graças. A divina vontade é a maior de todas as virtudes. Continuando meu habitual estado, meu sempre amável Jesus se fazia ver dentro de uma luz deslumbrante, e esta luz, desfazendo-se em chuva de luz, caía sobre as almas, mas muitas não recebiam esta corrente de luz, porque estavam como fechadas, e a corrente corria até onde encontrava almas abertas para recebê-la. E meu doce Jesus me disse. Então, vamos entender aqui esse pedaço, né, para a gente poder ver o que Jesus fala, né? Continuando meu habitual estado, meu sempre amável Jesus se fazia ver dentro de uma luz, né? Então, Jesus estava dentro de uma luz, numa luz imensa, né? Deslumbrante, né? Então, Jesus estava ali, né? Lindo, maravilhoso, dentro de uma luz, trazendo aquela luz, né? Deslumbrante. E esta luz, desfazendo-se em chuva de luz, olha só, a luz se desfazia numa chuva de luz, né? Então, aquela luz, vamos supor assim, que Jesus, ele fosse uma espécie de nuvem, né? Estivesse naquela luz, a luz fosse uma nuvem bem grande, né? E aquela nuvem enorme, linda, maravilhosa, né? De luz, que é Jesus, né? Deslumbrante de luz, né? Se desfazia em chuva de luz, né? Então, aquela derramava, né? Dele saía aquela torrente de luz, né? Se derramava como uma chuva, né?
como uma chuva de luz, caía sobre as almas, né? Então, aquela luz de Jesus caía, né, sobre as almas, mas muitas não recebiam esta corrente de luz, né? Então, as pessoas que vivem, né, se a gente vive na nossa vontade humana, se a gente vive ainda existindo, se ainda tem algo ainda que nos atrapalha, seja de qualquer forma que for, essa luz ela não consegue, Jesus não consegue derramar essa luz em nós, né? Não consegue, por mais que ele tente, por mais que ele dê sinais, né? Por mais que haja, né? Várias manifestações, por mais que haja algumas comunicações, né? Com ele, mas ele não consegue derramar essa luz completa, né? Na alma por causa da vontade humana, porque ele fala aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Jesus se fazia ver dentro de uma luz deslumbrante, e esta luz, desfazendo-se em chuva de luz, caía sobre as almas, mas muitas não recebiam esta corrente de luz, porque estavam como fechadas, né? Então, a nossa vontade humana, ela nos fecha, né? Se a gente tiver algum resquício da vontade humana, essa luz ela não consegue penetrar. E a corrente corria até onde encontravam almas abertas. Aí vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo. Deixa eu ver, Jesus, me dá um exemplo, você me ajuda. Vamos supor que aqui na minha cidade tenha pessoas que estudem a divina vontade, né? Então, Jesus, ele vem dar essa comunicação de luz, né? Ele vem derramar essa chuva de luz, né, nas pessoas que estão estudando a divina vontade aqui comigo, na minha cidade, né? Eu tô dando um exemplo, gente, né? É só um exemplo para a gente entender. E aí, na hora que eu estou comunicando essas verdades, né, sendo Jesus transmitindo essas verdades, né, tem almas abertas e tem almas fechadas, né? Então, na nossa comunidade nós vemos isso também, tem almas abertas, tem almas fechadas, né? E aí vem a questão da disposição, né? A nossa disposição da nossa alma tem que ser a mesma, tem que ser constante, tem que ser perene. Então, assim, nós não podemos ter a nossa alma um dia aberta, outro dia fechada, um dia aberta, outro dia fechada. Um dia a gente quer morrer para a nossa vontade humana, no outro dia a gente vai lá e pega a nossa vontade humana de volta, né? Tipo assim. Então, onde Jesus encontra almas fechadas, ele vai procurar almas abertas, né? E aí, ele quer que todos nós sejamos almas abertas para receber, né? Para receber essa nuvem de luz, como essa chuva de luz, né? Para receber essas comunicações, para receber essas verdades que tem dentro dele, né? Então, ele só vai dar essas verdades se ele encontrar a nossa alma sempre aberta, né? Ele encontrar a nossa alma sempre aberta. Ontem, eu estava conversando com Jesus, né? Porque eu estava assistindo a meditação desses dias, eu estava assistindo ontem, e Jesus falando comigo, né? Sobre essa questão, assim, que eu falo assim, eu conversando com Jesus, eu falei assim, Jesus, mas eu não quero existir, Senhor. Eu não quero ter mais essa vontade humana. Eu não quero ter mais vontade humana. Aí, Jesus me deu até o exemplo de uma ferida, né? De uma ferida. E tem aquela ferida ali na nossa alma, né? E ele quer curar aquela ferida. Então, para ele poder tomar posse, né, de nós, para ele poder viver plenamente em nós, ele quer nos curar
primeiro, ele quer tirar todo o resquício da nossa vontade humana, do nosso, né, da nossa vida que a gente viveu anteriormente, né? Então, até aqui, até conhecer a divina vontade. E aí, eu fui conversar com ele, eu fui perguntar, né? Eu falei, mas Jesus, todos os dias eu falo, divina vontade reina na minha vontade. Divina vontade reina na minha vontade, né? Então, eu faço essa oração todas as horas, porque, quando eu tô rezando o texto, eu faço essa oração. Se eu fizer 2, 3, 4 meditações no dia, eu faço essa oração, né? E aí, muitas vezes acontece de Jesus me testar, né? Jesus me testar. Ele permite situações, contrariedades para ele poder me testar, para ele ver a disposição da minha alma, para ele ver se a minha alma vai estar aberta ou vai estar fechada. E aí, o que acontece? Se eu estiver distraída, né? Se eu estiver distraída com outras coisas, então eu não vou perceber. E aí eu vou acabar caindo na minha vontade humana, né? E aí Jesus explicou para mim ontem uma coisa que ele falou assim: por isso que eu não te dei esposo, por isso que eu não te dei filhos difíceis, tão difíceis como os outros, né? Porque assim, apesar de eu ser mãe solteira, de eu não ter os pais dos meus filhos para educar meus filhos, mas Deus, ele sempre cuidou dos meus filhos, né? Então, assim, eles não são santos, mas também não são tão complexos como muitos que têm, né? E aí ele explicou para mim. Por isso, né? Para mim poder estar nessa conexão, né? Para mim não poder deixar Jesus do lado de fora da minha alma. Mas aí o que acontece? Quando a gente não tá nessa conexão, quando a gente não passa no teste, vamos dizer assim, vem o teste e a gente deixa a nossa vontade humana reinar, aí essa ferida, ela abre, e aí eu vou lá e coloco o metiolate, Jesus mostra para mim, né? Jesus mostra lá, através das partilhas, né, das meninas, através do que é falado na comunidade, Jesus vai lá, aquela ferida ali arde, dói, sangra, mas eu vou lá e coloco o metiolate. E aí, quando eu coloco o metiolate, aquela ferida, ela cria novamente aquela casca, né? Mas ela não está curada na raiz. Ela não está curada na raiz. Então, por ela não estar curada na raiz, por eu não ter limpado ela antes, mesmo que ardesse, vamos supor assim, eu não tive coragem de colocar álcool na ferida para desinfectar, né? E o álcool, ele arde, né? Então, por eu não ter limpado, não ter feito a higienização direitinho, né? Feito o meu trabalho direitinho, de tirar tudo, de falar, Senhor, na minha alma, né? Então, Senhor, pode tirar tudo, Senhor. Arda o que arder. Senhor, se tiver doendo demais, né? O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. O Senhor pode aplicar uma Besotacil. Aplica uma Besotacil, por quê? Porque a Besotacil, ela é uma injeção muito forte, entendeu? E aí, muitas vezes, eu não tenho coragem de falar, Senhor, pode aplicar uma Besotacil em mim, Senhor. Pode aplicar na minha alma essa Besotacil forte que arde. Ou então, Senhor, pode me dar morfina. Pode me dar morfina para passar a dor, mas pode fazer com que essa ferida cure, seja curada na raiz, né? E aí, quando essa ferida ela é curada na raiz, aí a nossa vontade humana, ela não existe mais. Aí, a nossa vontade humana não existindo mais, aí a presença divina, né? A luz da nuvem, né? Essa imensa luz exuberante que Jesus é, vai ganhando vida dentro da gente, né? Isso é incrível, né? Então, assim, quando Jesus estava falando isso para mim, me explicando, eu falei assim, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero que o Senhor cure todas as feridas, eu quero que o Senhor mexa nas estruturas, porque até aqui, Senhor, o Senhor falou ali, queria que ardesse
ardeu, sangrou, mas eu fui lá e coloquei metiolate. E a culpa não é do Senhor. A culpa não é do Senhor, Jesus, a culpa é minha. Eu fui lá e coloquei metiolate. Eu poderia ter desinfetado, eu poderia ter colocado álcool para poder desinfetar lá a ferida, mas eu não coloquei, Senhor. Eu não tive coragem, eu não deixei o Senhor colocar, né? Eu não deixei. E a culpa não é do Senhor, a culpa é minha, Senhor, mas eu não quero ser assim. Eu quero deixar o Senhor colocar lá o álcool para arder, arder, arder. Tomar Bezotaxil, se for preciso for. Se eu não aguentar a dor, Senhor, se for uma dor tão forte, tão forte, tão forte, usar morfina, mas eu quero, né? E aí, quando a gente fala eu quero, e a gente abre a nossa alma de verdade, de verdade, de verdade, não só com lágrimas, não é só com lágrimas, né? Porque muitas vezes eu também acho lindo, nossa, vocês não fazem ideia, eu acho lindo, eu choro, nossa, e choro, mas ali é só o sangue da ferida. As lágrimas são o sangue, não é a raiz. Vocês estão me entendendo como é que é? Lágrimas, sentimentos é sangue, é casca, não é a raiz. A raiz é aquela ferida que está ali, infectada, que está com mau cheiro, que está com gangrena, que está com pus, que está com todo tipo de coisa. A gente vai lá e fala, Senhor, pode colocar álcool. Senhor, pode fazer arder. Senhor, pode fazer arder. Nem que eu fique no chão, rastejando no chão, que eu fique me rastejando de dor, mas eu quero, né? E isso a gente tem que ter coragem para fazer. É a gente que tem que ter essa coragem para fazer, não é ele. Ele fala as verdades e ele quer curar. Mas se a gente vai lá e coloca o metiolate sem limpar, sem deixar ele desinfetar, sem deixar ele colocar o álcool, não acontece nada. Nada, né? Então, ele fala aqui, ó. Eu vou voltar aqui de novo, eu sei que eu repito muitas vezes, mas é pra gente poder entender melhor, né? Pra gente poder entender e pra mim não sair, né, assim, do que Jesus quer, né? Então, vocês têm um pouco de paciência comigo, né? E vamos que vamos. Jesus se fazia ver dentro de uma luz deslumbrante, e esta luz, desfazendo-se em chuva de luz, caía sobre as almas, mas muitas não recebiam, né? Tem muitas almas que não recebem, porque a casca sai, né, da ferida. Coloca metiolate. Então, Jesus não quer que a gente coloque metiolate na nossa vontade humana, que a gente fique enfeitando a nossa vontade humana. Ele quer que a gente queira tirar essa vontade humana, né? Esta corrente de luz, porque estavam como fechadas, né? Então, o metiolate fecha a ferida, mas não cura. E a corrente corria até onde encontrava almas abertas, né? Então, aí Jesus vai colocar o álcool, né? Naquela ferida. Para recebê-la. E meu doce Jesus me disse. Aí Jesus fala, né? Minha filha, a corrente de minha graça entra nas almas